Boa noite, irmãos. É sempre um motivo de alegria poder estar aqui na igreja em Vila São José. É a igreja que faz parte da história da minha família. E rever, alguns irmãos, rever o pastor Neil, o pastor Viana, alguns rostos que estão presentes, irmão Gilton, irmão Éder. É sempre uma alegria, Mas como o pastor Viana me falou que sempre tem pessoas novas, Então, meu nome é Ismael, Sou pastor na Igreja Batista Bom Pastor, lá na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, região da Baixada Fluminense. Esse ano completamos 15 anos que nós moramos lá em Nova Iguaçu e que tenho desenvolvido o ministério na igreja. A igreja já é bem mais antiga, tá, irmãos? Mais de 50 anos, tem praticamente a mesma idade de Vila São José. Mas é uma igreja pequena, tá? Ela realmente não tem se desenvolvido tanto em quantidade de membros. Por isso eu conto com a oração dos irmãos e com o apoio de vocês, Aliás, eu agradeço, o apoio que a igreja aqui tem enviado para o meu ministério ali na cidade de Nova Iguaçu. Que Deus abençoe a igreja, que vocês continuem firmes nesse propósito, que faz muita diferença para nós que estamos no campo missionário com igrejas menores. O nosso trabalho, graças a Deus, irmãos, ele não cresce, mas também não diminui. Na verdade, Deus tem prevalecido lá com os irmãos que ali congregam. Temos alguns irmãos de idade, então eu peço que os irmãos orem por esses irmãos, para que Deus possa continuar fortalecendo eles. E temos duas irmãs que estão enfermas, Então, orem pela irmã Eurides e pela irmã Juvenil, que já estão acamadas há mais de anos, Então, que Deus possa ter misericórdia, possa operar na vida dessas irmãs e fortalecer as famílias, Que quem sofre mais normalmente são os familiares, tá? O nosso trabalho lá, graças a Deus, está ativo. Este ano temos também desenvolvido um trabalho de culto nos lares. E, graças a Deus, conseguimos uma casa nova lá, um vizinho que tem passado por algumas tribulações lá. E, conversando com a vizinha, falei, poxa, seria bom fazer um culto na sua casa. Ela aceitou. Então, eu peço que os irmãos orem para que a gente possa ter sabedoria e ousadia para pregar o Evangelho de uma forma que agrade ao Senhor e que possa transformar vidas. Este sábado agora mesmo nós vamos ter o culto na casa desses meus vizinhos, e eu peço que os irmãos orem. E assim, estamos fazendo os cultos nos lares dos irmãos, mas com o objetivo de alcançar outras casas. Então, que Deus possa abençoar esse nosso trabalho. Eu conto com a oração dos irmãos. Também temos lá a igreja em Niterói, tá? Que é do pastor Francisco. Ele esteve aqui presente aqui na igreja, E eu peço que os irmãos orem, pelo pastor Francisco, pelos irmãos ali em Niterói, que também é um grupo muito pequeno, tá? E que precisa realmente das nossas orações. Irmãos, Marisa está bem, tá? Débora está bem também, graças a Deus. Mateus e Stefanos estão bem também, graças a Deus, tá? E os irmãos lá da igreja mandam um abraço para a igreja, tá? Muito bem. Eu acho que deu para recordar, Aliás, eu quero aproveitar e deixar um convite. Nós lá no Rio de Janeiro sempre estamos com as portas abertas para receberem os irmãos lá. Talvez você não conheça o Rio de Janeiro, só conheça pelo Cidade Alerta. Mas a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade linda, irmão, uma cidade maravilhosa realmente, muito gostoso, muito quente. Então, vá, se você não gosta muito do calor, vai no mês de julho lá. Vai poder ir na praia do mesmo jeito, entendeu? Porque é quente sempre. Mas você está convidado. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu é mais tranquilo, tá, irmãos? O meu bairro lá é bem tranquilo realmente. Então, não tenha medo não, vai lá nos visitar, entre em contato comigo. Eu estou no grupo dos varões aqui da igreja. Pastor, vou passar aí por perto, podemos tomar um café. Irmãos, vai ser sempre um prazer. E assim, os irmãos ficam felizes, com a visita de outros irmãos de outras igrejas. Então, se você tiver a oportunidade, tiver o desejo, por favor, vá nos visitar, tá bom? Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Éfeso, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E hoje nós vamos destacar as bênçãos de Deus que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, tá? Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Muito bem, vamos nos colocar em pé para nós fazermos essa leitura. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Até aqui, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos felizes, ó Pai, por podermos estar na Tua casa, reunido, ó Pai, com a Tua igreja, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe o trabalho desta igreja, abençoe o pastor Viano, o pastor Neil, o pastor Ricardo, que conduzem esse rebanho. Pai querido, abençoa também, neste momento, a Tua palavra, ó Pai, que ela possa falar aos nossos corações, que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, obrigado. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo é uma carta muito especial, direcionada ali à igreja que estava em Éfeso. Alguns acreditam que não somente para Éfeso, mas também para outras igrejas ali daquela região. Mas é sempre importante a gente pensar um pouco no contexto, dessa cidade de Éfeso. Pensando no contexto desta carta, Paulo, provavelmente, irmãos, estava preso quando ele escreveu essa carta em Roma. Tá? Então, os estudiosos, e analisando a carta, ele mesmo se diz, o preso, o prisioneiro de Cristo. Então, ele provavelmente estava preso. Então, ele não estava numa situação muito boa, se nós pensarmos no contexto quando ele escreve. Mas não importa, tá? Porque ele escreve esta carta, e ele inicia a carta se identificando como o apóstolo de Jesus, aquele que foi enviado por Jesus, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. Então é muito importante nós percebermos que o nosso ministério, a nossa vida em Cristo, ela tem um propósito que está dentro da vontade de Deus. Tá? Cada irmão aqui presente
membro desta igreja, independente do seu ministério, saiba que você está dentro da vontade soberana de Deus. E Paulo reconhece isso no seu próprio ministério. Então ele inicia dizendo: eu sou o apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. E ele está escrevendo aos santos que estão na cidade de Éfeso, mas também aos fiéis em Cristo Jesus, o que nos inclui como destinatários desta carta. Tá? Porque Deus é um Deus eterno. Ele não está preso no tempo. Ele estava vendo todas as coisas, ele está vendo todas as coisas, e ele sabia que nós hoje estaríamos aqui falando a respeito, né, desse Deus, desta igreja, destes irmãos. Tá? E aí ele deseja a essa igreja, né, esses irmãos, graça e paz da parte de Deus. Graça, presente e merecido. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E a paz, que só é possível ter paz com Deus por meio de Jesus. Então, é interessante a forma como ele inicia a sua carta. Mas o meu propósito não é exatamente esse, falar desse princípio, mas das bênçãos que estão atreladas em Cristo, a qual nós alcançamos pela fé em Jesus. Tá? E pensando no contexto de Éfeso, irmãos, era uma cidade, né, ali da região da Ásia, hoje provavelmente ali a região da Turquia, e ela era uma cidade grande para aquele período, uma cidade muito forte de comércio, muita cultura, e principalmente uma cidade muito religiosa. Por quê? Porque nela estava presente o templo de Diana, né, ou Ártemis, né? E esse templo era uma área central, né, para a religiosidade daqueles povos. Se nós fôssemos pensar numa cidade que se identificaria com essa cidade, irmãos, pensaremos na cidade aqui de São Paulo, na cidade de Aparecida. Ali está o templo católico, né, a sede católica aqui no Brasil, e ali é um local que as pessoas vão para, né, fazer o seu culto ali na cidade de Aparecida. Seria mais ou menos isso. Então pensa, a igreja de Éfeso estava dentro desse contexto, dessa cidade grande, uma metrópole para aquela época, e que havia uma grande idolatria por parte daqueles que adoravam a essa deusa chamada Diana, que era aí, segundo a mitologia grega, uma deusa da caça, né, dos animais selvagens, também do parto das crianças. Então veja, existia ali uma grande luta espiritual para os cristãos. E de fato, né, o apóstolo Paulo foi perseguido ali naquela cidade. Tá? Houve um alvoroço enorme lá. Por quê? Porque conforme o evangelho foi alcançando e foi sendo então anunciado que aqueles deuses não eram deuses, ali houve uma grande luta espiritual, né, ao ponto de haver um grande alvoroço na cidade. Tá? Faz parte ali do contexto da cidade de Éfeso. E quando nós pensamos na carta, a igreja de Éfeso, né, ela foi uma igreja importante para o período do Novo Testamento. Tá? Ela desempenha um papel muito forte na propagação do Evangelho. Se nós pensarmos na cidade ali, na igreja, naqueles cristãos, ali Paulo, durante 3 anos, teve um ministério muito forte naquela cidade, ao ponto das pessoas queimarem os livros. Então foi um alvoroço, foi muito impactante para o Evangelho, o trabalho daquela igreja em Éfeso. Foi uma igreja muito forte. E quando nós pensamos no contexto da carta, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma exortação, de forma geral, a trazer esses irmãos a uma maturidade espiritual, a uma unidade como igreja, a uma vida de santidade. Tá? Então, provavelmente, essa carta circulou por várias cidades ali, nas igrejas, tá?
Muito bem. E o apóstolo Paulo, a partir do verso 3, ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aqui eu gostaria de destacar essas bênçãos espirituais, essas dádivas que vêm do próprio ser divino de Deus, a qual não é material, não faz parte dessa natureza que nós estamos aqui. E aí, vamos pensar em algumas bênçãos espirituais que nós alcançamos por meio de Cristo, que eu e você, querido irmão que faz parte desta igreja, alcançou. Por exemplo, a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, e isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, tá? É uma bênção. Nós somos libertos do nosso pecado, ou seja, nós participamos de uma redenção. Nós temos o perdão dos nossos pecados, que nos diz que nós somos redimidos. Nós somos adotados como filhos de Deus. Então, essas bênçãos são as bênçãos espirituais, que não estão atreladas às coisas que nós temos no nosso dia a dia, mas são coisas espirituais. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, a qual nos abençoou com todas as bênçãos. Então, meu querido irmão, você tem todas as bênçãos espirituais. E quem não é de Cristo, não tem nenhuma bênção espiritual. Porque essas bênçãos são para aqueles que estão em Cristo. Veja, Deus, Ele alcança pela sua misericórdia, pela sua bondade, todos os povos. Mas as bênçãos espirituais são aos que estão em Cristo, aos salvos, aos santos, aos filhos de Deus, tá? E essas bênçãos espirituais não são nesta vida, mas são nos lugares celestiais. Ela aponta para uma esfera espiritual, aonde Cristo está. Porque Cristo está ao lado do Pai, nos céus. Ele foi entronizado. Tá? Então, elas são bênçãos superiores às bênçãos terrestres. Tá? E tudo isso em Cristo. Em Cristo. Então, nós somos um povo que recebemos as bênçãos espirituais. Mas o apóstolo Paulo, ele vai mais fundo ainda, naquilo que Deus fez por nós. Porque olha o verso 4. Ele fala das bênçãos espirituais e ele começa: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, peraí, somos eleitos antes da fundação do mundo, muito antes de nós existirmos. E o que significa ser eleito? Ele nos elegeu, ele nos escolheu. A eleição aqui é apresentada como sendo em Cristo, enfatizando que Deus escolheu salvar-nos. É Ele que nos atrai, é Ele que nos escolhe. Ele nos conhecia antes mesmo da fundação do mundo. Então, não são pelos nossos méritos, mas porque Ele nos escolheu. Deus nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, a primeira bênção, bênçãos espirituais. A segunda bênção, que nós somos escolhidos, eleitos por Deus, muito antes de nós fazermos qualquer coisa, então não são pelos nossos méritos, mas pela vontade dEle. E hoje nós temos a possibilidade de viver uma vida de santidade irrepreensível, né? Que não possa ser repreendido em amor. Ou seja, nós recebemos a bênção de sermos santos, né? Separados para Deus. Deus não nos trata como os demais. Ele nos trata como o seu povo, o qual Ele conheceu, Ele elegeu antes mesmo de virmos a ser um povo. Que bênção! Tudo isso, irmãos, foi
segundo a sua própria predestinação. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E aí, né, o que é ser predestinado, né? Ou seja, o que significa essa palavra, né? Ou seja, Deus determinou de antemão, pela sua soberania, Ele nos predestinou, né? Deu um destino anterior, antes mesmo. Lembre-se, né? Deus é eterno, irmãos. A eternidade é um mistério para nós, porque a gente sabe o que é a eternidade, mas nós não conseguimos compreendê-la de forma total. Nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade, mas naquilo que Ele nos revela. Ele falou assim: você estará lá, e você será meu filho, por meio da fé em Cristo Jesus. Aquela decisão que nós tomamos lá atrás, quando nos tornamos filhos de Deus, foi a decisão mais importante que nós poderíamos ter tomado em nossas vidas. E talvez alguém que esteja nos assistindo ainda não tomou essa decisão, pois eu o convido, tome essa decisão ainda hoje. Porque Deus nos predestinou para filhos por adoção. E o filho, irmãos, é uma posição, assim, de privilégio. Filho é filho. Pensa você que é pai, que é mãe, filho é filho. Parece que o filho tem as nossas características. E nós herdamos coisas de Deus quando nos tornamos seus filhos. Porque Ele nos capacita. Então, Ele nos predestinou para sermos filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Que palavra diferente, né? Beneplácito. É importante nós sabermos o que é esse beneplácito da sua vontade. Beneplácito é uma palavra que significa boa vontade, ou o seu prazer, ou o seu propósito benevolente. Foi da vontade de Deus nos predestinar como filhos para a adoção, porque Ele é bom, porque Ele quer o melhor para nós. Tem um versículo que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Deus faz tudo para nós, para o nosso bem. Mas pastor, mas as pessoas sofrem, morrem, têm problemas, têm lutas, têm tribulações. Mas é para o nosso bem. Se você se sujeitar à vontade de Deus, você vai falar assim, é para o meu bem. Por isso que a Bíblia diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para vós. Então, tudo está debaixo da soberana vontade do nosso Deus. E aí, irmãos, isso é uma bênção maravilhosa. Você tem que se apropriar disso. Para de reclamar. Glorifique a Deus. Porque você é filho de Deus. Você é herdeiro. Você tem acesso a todos os benefícios. O apóstolo João fala assim, né, que agora nós somos filhos de Deus e ainda não temos todo o conhecimento de tudo que vai acontecer. Mas nós já somos filhos. Olha, eu fico arrepiado, irmãos. Porque é essa relação que Paulo está destacando. Ele está falando a uma igreja que estava rodeada de idolatria, de coisas erradas, que glorificavam aquela deusa, e ele está dizendo, não! Deus é maior do que tudo isso. E Ele é bom. O beneplácito da sua vontade, o seu prazer máximo da sua vontade soberana, indica um plano de Deus para adotar os crentes como filhos. E isso sai da sua boa vontade, do seu prazer, sem qualquer mérito nosso. Então nós não somos melhores do que os demais, mas nós alcançamos a benevolência do Senhor. Amém? Então, meu irmão,
Se alegre no Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu sei que passamos por problemas. Né? E não é fácil. Parece que quando começa ruim, piora. Não é verdade? Sabe aquele dia que parece que você levantou com o pé esquerdo? Não, irmãos. Deus está nos moldando, Deus está nos ensinando. Deus quer que você se sujeite. Deus quer que você reconheça que Ele está agindo em tudo, para o nosso bem. E aí a vida fica melhor. De vez em quando, irmãos, eu começo a orar ao Senhor e falo: Senhor, manda famílias, manda obreiros, manda as pessoas. A gente está aqui para te servir. Mas depois eu lembro e falo assim: não, mas Ele está no controle. Está ou não está? Ele está. Pensa bem. Foi nessa cidade que o apóstolo Paulo foi perseguido, irmãos. E ele teve que se esconder. E foi outro que apanhou. Então, pensa. Deus faz tudo da forma certa. Por isso que Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pronto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o Senhor Jesus, Ele falou: eu venci o mundo. E todo aquele que tem fé nele, vence também. Porque é pela nossa fé que nós vencemos. E fé, irmãos, é acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Às vezes a gente não está vendo as bênçãos de Deus. E aí a gente está resmungando, está murmurando, está errado, está pecando. Não é porque eu não estou vendo que Deus não está agindo. Ele está agindo. E tudo isso tem um propósito. E aí é o verso 6. Qual é o propósito, irmão, de nós recebermos as bênçãos espirituais? Qual é o propósito de nós termos sido eleitos, predestinados, sendo adotados como filhos? Para louvor da glória da sua graça. Sabe que nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar do louvor da glória pelo menos 3 vezes. Tá? Pelo menos 3 vezes. Tá? O foco é mostrar que tudo é para a glória de Deus. Havia ali, na cidade de Éfeso, né, aquele apogeu ali do templo de Diana. Mas vocês não estão entendendo. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Até o ímpio. Até o ímpio é para a glória de Deus. Tudo glorifica a Deus, irmãos. Tudo é para a sua glória. Aqui ele fala da sua glória, da graça. Então ele está dizendo: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Então perceba, todas essas bênçãos que está sendo relacionada por Paulo é para o louvor da sua graça. O objetivo final da salvação, dos eleitos, dos predestinados, é glorificar a Deus. Essa graça abundante que é exaltada por meio da nossa redenção. Irmãos, a Bíblia diz que quando há uma pessoa se salva, há alguém que se arrepende e crê no Senhor, há festa no céu. Quando nós fomos salvos, houve um banquete no céu. Que mais um foi salvo. Mais um voltou para o caminho correto. Porque quando nós fomos criados, foi para glorificar a Deus. Só que por causa do pecado, né, nós não conseguíamos glorificar a Deus.
mas por meio de Cristo, da graça, nós podemos glorificar a Deus. A sua vida glorifica a Deus. O seu louvor não é só o seu louvor, mas a sua oração, o seu comprometimento, a sua santidade, a sua devoção. A gente não usa muito essa palavra, né? Devoção, né? E parece que vem de devoto. Mano, devemos ser devotos de Deus, de Cristo. Temos que ter devoção, temos que ter respeito, temos que ter toda reverência com relação a Deus. Então, hoje vocês, né, que estão aqui presentes, separaram esse tempo para estar aqui, outros separaram o tempo para nos assistir. Então, faça com zelo, faça com devoção, faça com carinho, porque tudo é para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, então nós temos que estar felizes. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Por isso que eu creio que o apóstolo Paulo estava lá preso, né, sendo privado da sua liberdade, privado do seu conforto, mas ele glorificava a Deus. Faz sentido. Ele e Silas, né, ter apanhado, estar lá amarrado, e está louvando a Deus. Se você entende que tudo é para a glória de Deus, então vamos louvar a Deus. Então vamos glorificar a Deus. Porque tudo é para a sua glória. Todas as coisas são para a sua glória. E por fim, irmãos, o apóstolo Paulo fala da nossa redenção e da remissão. E eu achei muito interessante essa questão que está no verso 7. Ele fala assim, ó, em quem temos, né, no amado, né, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Significa, assim, na forma mais simples, né, comprar de volta ou libertar mediante um pagamento de resgate. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Por isso ele, né, nos redimiu. A redenção dos nossos pecados, irmão. Ele nos libertou. Ele libertou o crente da escravidão do pecado, da culpa e da condenação. Então, você é um homem livre. Amém? Não tem o versículo lá do ex-presidente lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, Cristo nos libertou, irmãos. Viva livre. Livre do pecado. Escolha fazer o certo. Escolha fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é liberdade. Porque as pessoas estão escravizadas pelo pecado. Elas não conseguem controlar. Mas nós fomos libertos. Isso é redenção. Tá? A redenção foi realizada por Cristo, através do derramamento do seu sangue. Então, irmãos, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, não foi por preço de ouro ou prata, mas foi com o puro sangue de Cristo. Tá? Então você não foi barato. Foi um preço muito caro. Muito caro. Mas ele também fala da remissão. Então, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E o que é a remissão? Remissão significa perdão. Cancelamento da dívida. Primeiro ele nos libertou, mas nós cometemos pecados. Mas ele também perdoa os nossos pecados. Ele perdoa o pecado daqueles que creem em Jesus. A remissão é um ato de graça de Deus. Graça, presente merecido. Ele olha para você e fala assim, está perdoado.
Não, mas ele errou. Não, mas ele recebeu a minha graça. Não tem a parábola lá do homem que devia muito para o rei, né? Ai, meu rei, tenha paciência comigo, me perdoa. E ele perdoou, alcançou graça. E por que você não perdoa o seu irmão? Tem que perdoar também. Mas aquele homem saiu e começou a querer tirar o sangue do outro que devia para ele. Bota na cadeia, até que me pague tudo. Opa, que isso? Não pode ser assim. Irmãos, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Todos os pecados. Você vai chegar lá diante de Deus puro, limpo, lavado, sem nenhuma dívida. Por isso que você tem direito ao céu. Porque Jesus pagou e nos redimiu e nos perdoou. Não temos mais nenhuma culpa. Então a remissão nos liberta da culpa que o pecado traz. Então essa é uma bênção maravilhosa. Porque ainda que nós falhemos, somos perdoados. Ainda que nós erramos e pecamos, Jesus pagou o preço. E ele diz assim: está perdoado. E lembre-se, graça é sem merecimento. Não são por nossos méritos. Não fizemos nada. Não vem das nossas obras. Tudo o que você faz para Deus, louva a Deus, mas não ajuda em nada. E você já é salvo. Amém? E aí entra a abundância. Porque ele diz assim, ó, em quem temos a redenção, ou seja, fomos libertos pelo seu sangue, a remissão das ofensas, né, porque também somos perdoados pelo que nós falhamos, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, essa graça de Deus é algo preciosíssimo. E ele termina no verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, é de forma abundante. Irmãos, as bênçãos de Deus que nós recebemos em Cristo são abundantes. Não podem ser contadas. Não podem ser listadas. Nós nem sabemos tudo que Deus faz por nós, irmãos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é verdade? Novas são a cada manhã. É, irmãos, é um privilégio. Se alegre no Senhor. Regozije-se. Usufrua dessa posição. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo feliz, irmãos. Pode ter luta, pode estar caras as coisas, pode estar sendo injusto, não importa. Nós somos um povo feliz. Porque nós somos salvos. Porque nós alcançamos as bênçãos celestiais. E talvez você ainda não tenha alcançado isso. Pois eu gostaria de convidá-lo a tomar uma decisão. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo e não entrará em condenação. Creia no Senhor Jesus. Tome uma decisão ainda hoje. Fale com o Senhor. Senhor, eu acredito que eu sou pecador, mas que em Jesus eu sou salvo. Eu sou lavado, eu sou remido, eu sou perdoado. Tome uma decisão ainda hoje. Não deixe para amanhã. Talvez o Senhor já falou no seu coração antes. E você ainda está prorrogando. Não tome uma decisão. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O avião cai.
o carro atropela, o coração para. Não é verdade? A gente não sabe. Então tome essa decisão hoje, agora. Tome uma decisão diante do Senhor. Porque as bênçãos são incontáveis. São incontáveis. E se eu continuasse o capítulo 1 aqui, irmãos, aí então, nós iríamos chorar. Porque Deus fez tudo isso segundo a sua boa vontade. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos alcançou, nos chamou, e nos elegeu e nos predestinou para teus filhos, ó Pai. Muito obrigado. Não temos como retribuir, por isso nós te louvamos. Queremos te glorificar através da nossa vida, através das nossas atitudes, através da tua igreja. Pai, que o Senhor nos capacite e nos use para a tua glória. Pai, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui e podemos usufruir dessas bênçãos que são tão incontáveis. E sabemos, ó Pai, e temos certeza que um dia estaremos com o Senhor. Nós te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.